quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025, no ar o Bom Dia Ministro, direto dos estúdios da IBC em Brasília, desta vez para conversar com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Um excelente dia para você que está com a gente e, como sempre, participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios e de portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos, colegas. Eu sou Karine Mello e você é nosso convidado para essa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar essa entrevista é fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, projeto piloto no ano passado, com 150 milhões de reais para cada região, aí norte e centro-oeste, o AgroAmigo agora é uma política pública permanente. O programa oferece crédito e orientação técnica para agricultores familiares no Brasil, especialmente nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E já que estamos hoje com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, um outro destaque é que no sábado chega a Santana, no Amapá, o primeiro navio da nova rota para a Ásia. Ele partiu do porto de Zhuhai, na China, e vai começar a levar produtos amazônicos para lá. Isso é só um aperitivo da nossa conversa com o ministro Valdez Góes. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Bom dia ao povo brasileiro. Prazer grande estar aqui mais uma vez no Bom Dia, ministro. À disposição. O prazer é nosso. Hoje a gente vai falar bastante do AgroAmigo, inclusive com as rádios, mas eu já quero começar, ministro, com essa novidade aí da China, né? Desse navio que vai chegar lá ao Amapá. Que produtos, né, vão ser levados à China? Vamos falar um pouquinho disso. Bem, primeiro destacar que a cooperação entre Brasil e China tem crescido muito. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, tem um mercado gigante de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Você tem uma ideia, o café, que já entra muito forte na China, o consumo per capita é um café por mês. Se dobrar 2 cafés por mês, imagina o tamanho do mercado que o Brasil tem, né, na China. Então, isso é para o café, é para o agro de um modo geral, né, a soja, e eles têm muito interesse pelo mel, têm muito interesse pelo açaí, eles têm muito interesse pelo chocolate, pelo cacau. Então, assim, os produtos da biodiversidade têm uma abertura muito grande na China. O que é que nós fizemos? Desde o início do ano, eu sou responsável pelo desenvolvimento regional, sob orientação do presidente Lula, com apoio da Casa Civil, o ministro Rui Costa, nós articulamos, né, com aqui a embaixada chinesa, inclusive o Ministério tem 3 memorandos de cooperação com o governo chinês, e um deles é no desenvolvimento regional, que trata prioritariamente dos produtos da biodiversidade, né, e também da logística. Então, a rota Zhuhai-Santana está dentro dessa estratégia. Agora, no sábado, uma boa notícia, estou até dando um furo aqui de reportagem, o primeiro navio dessa rota está encostando no Porto de Santana, lá em Macapá, no Amapá. Santana, aliás, município de Santana. E daí para frente, vai da nossa capacidade da região amazônica articular produtos de interesse da China. O Brasil continua exportando muita soja, café, ferro para a China, mas a ideia é ampliar esta relação de produtos. E quais são as vantagens? São gigantes. Você, se sair hoje com produto do Centro-Oeste, comparado com o Porto de Santos, por Santana ou pelo Arco Norte para a Europa, você diminui, por exemplo, a soja, o custo de $14 por tonelada.
E se for para a China, 7,8 dólares por tonelada, além do tempo de viagem que diminui. Então isso agrega muito no trabalho do produtor, no lucro do produtor, na recompensa ao produtor, seja ele da Amazônia ou do Centro-Oeste brasileiro. E reorganiza melhor a logística no Brasil. O Brasil ele pode sair pela América do Sul, ele pode sair pelo Arco Norte, pode continuar saindo por Paranaguá, por Santos, futuramente por Suape, por Pecém. Não há nenhum problema nisso. O Brasil cresce cada vez mais a sua produção, continua sendo um grande celeiro de produção de alimentos para combater a fome no Brasil e no mundo. O Brasil já saiu do mapa da fome, então ele pode contribuir muito, né, sob a liderança do presidente Lula, com tantos outros países nessa parceria comercial. Nós podemos, por conta da tecnologia e inovação, produzir muito sem derrubar uma única árvore e, com isso, a gente poder ter mais produtos para exportar, e precisamos de mais portos, de mais alternativas. O Arco Norte, com esta alternativa da rota marítima, Zhuhai, Santana, é uma possibilidade dessas que foi enxergada pelos chineses, foi enxergada pelo governo brasileiro e que está inaugurada a partir de sábado. Esse navio chega vazio? Não, ele vem com cargas, deve desembarcar cargas, eu não posso precisar quais são as cargas que chegam. E tem que ter logística reversa, né? Não justifica uma rota marítima da Ásia para a Amazônia, para o Brasil, se você só leva produtos ou se só traz produtos. Então você tem que ter uma logística reversa, e aí que entram as possibilidades tanto dos produtos produzidos no Centro-Oeste brasileiro sair pelo Arco Norte, mas também os produtos da bioeconomia, que a Amazônia cada vez mais está aí trabalhando. Vou até aproveitar, ontem a gente assinou um termo de cooperação com a BDI. Que é, vamos explicar o que é a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, presidida pelo Capelli. Capelli ontem esteve comigo, fizemos uma reunião muito boa entre o Ministério da Integração e a BDI, orientada pelo presidente Lula. Assinamos o ATC, e esse ACT, aliás, e esse ACT, que é um acordo de cooperação técnica, ele é focado para estratégia de industrialização. Então, a Amazônia, por exemplo, ela vai demorar, mas a melhor estratégia para a Amazônia é se industrializar. É agregar valor nos produtos na Amazônia. Beneficiar os produtos. Beneficiar os produtos, agregar valor, gerar emprego e renda. Isso é para o açaí, é para o cacau, é para o café, é para a castanha, é para a madeira, é para o pescado, é para a piscicultura. Todas as atividades. O ideal é agregar valor. Os fármacos também, que nós temos um potencial. Você vê que nos fármacos, a Amazônia só faz fornecer matéria-prima. A Natura tem contrato há mais de 2 décadas com cooperativas no Alto Jari, só para fornecer essência do breu, breu branco, para eles usarem essência para a produção, né, dos seus cosméticos. E não faz alguma coisa na própria Amazônia? Por que os produtores da Amazônia têm que ser só fornecedor, no caso para a Natura, de breu? Sim. Né? E a Natura com as fábricas em outras regiões do país. Então pode dividir um pouco isso, cada região tem um pouco de direito. É por aí que diminui as desigualdades entre regiões, intra-regional e entre as pessoas, que é a principal causa do presidente Lula: combater a fome, combater desigualdades, tirou o Brasil do mapa da fome, gerar emprego e renda. Isso ele fala em todas as reuniões e em todos os discursos. Maravilha, ministro. Então vamos em frente, vamos falar bastante sobre isso ainda, mas vamos começar a chamar as rádios? Então vamos embora, então vamos direto aqui para a Rádio Nacional de Brasília, e com ela a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Altos Solimões. Sayonara Moreno, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para o ministro e os colegas que acompanham aqui. Ministro, a gente já está às vésperas aí da COP30, né, aqui no Brasil, em Belém do Pará, e junto com isso também no auge do debate sobre a questão climática, mudanças climáticas, emergência climática, e tem um assunto que ele é bastante importante aqui no país, que é a questão da gestão dos resíduos sólidos, né? A gente sabe que os últimos levantamentos, em até 2023, 2024, o Brasil tinha mais de 1.500 cidades que ainda não conseguiram, né, cumprir aquela meta de acabar com os lixões a céu aberto ou os controlados, para poder adaptar essa gestão de resíduos para os aterros sanitários. A gente sabe que existe uma série de dificuldades para essas cidades, mas eu queria saber
do senhor, que tipo de desafios o senhor, como ministro da pasta, mais enxerga nessas cidades para poder fazer essa mudança e de que forma que a parceria, né, esses planos, esses acordos de cooperação com a China, a experiência chinesa com a questão dos resíduos sólidos, pode ajudar a experiência brasileira sobre esse assunto? Obrigada. Sayonara, bom dia, obrigado pela sua pergunta, bem oportuna e bem atualizada. O marco do resíduo sólido é muito recente. Os problemas que o Brasil enfrenta com reciclagem de resíduo sólido, considerando como uma das principais fontes de economia circular, ainda é muito baixo. A Amazônia não recicla nem 3% de todo o resíduo sólido que produz, né, que tem. No Amapá nós partimos de 1%, inclusive a gente está com um projeto forte no Amapá nesse sentido. Então nós precisamos empreender uma cultura mais forte, institucionalizada mesmo e empreendedora, considerando os resíduos sólidos. Eu estou dentre aqueles que, como governador, e às vezes ouvi alguns desaforos, desculpa a expressão, às vezes de pessoas dentro do Brasil, mas muito da comunidade internacional, em relação aos nossos desafios na Amazônia. Tendem a olhar sempre para uma árvore que foi suprimida, para um garimpo ilegal que está acontecendo, para uma queima que está acontecendo, que o Brasil tem dado exemplos gigantes de como tem capacidade de contornar essas situações. E eu sempre disse que não é esse o principal problema ambiental da Amazônia. O principal problema da Amazônia ambiental é a parte do saneamento e resíduo sólido. Nós temos uma das menores coberturas de saneamento e de tratamento de resíduo sólido do país. E quando você vai para dentro do país, é uma cultura que precisa ser trabalhada urgentemente. Então, nós temos hoje o Atlas referente a esta política pública, como temos também das cidades inteligentes, e nós não podemos tratar de uma nova cultura de cidades inteligentes sem que essa cidade, essas pessoas olhem diferente para a produção dos resíduos e o cuidado e o uso desses resíduos. Então, nós estamos com 2 atlas importantes. Criamos um fundo, o presidente Lula criou um fundo chamado FIDIS, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável, só para modelar projetos para prefeituras, para consórcio de prefeituras e para governos estaduais, projetos que muitas vezes a Caixa FEP ou o BNDES não consegue chegar porque tem uma fila enorme de grandes projetos, de grandes interesses dos estados brasileiros e das capitais, e às vezes não consegue chegar a essas demandas de consórcios municipais, de estados menores, de regiões que estão em desvantagem. Então, hoje o Ministério está fazendo um trabalho gigante em relação a isso, de parceria com governos estaduais, de parceria com governos municipais, com consórcios municipais, para fazer modelagens de PPPs ou de concessões voltada à questão da política de resíduos sólidos. E com isso, certamente, nós vamos iniciar uma nova cultura e poder daí gerar muito emprego e renda, ter indicadores melhorados na saúde, ter indicadores melhorados na economia, fruto de você olhar diferente, né? Como deve ser olhado como uma grande oportunidade econômica, que é a questão dos resíduos sólidos. O ministro fez menção aqui a esse Atlas, é um Atlas inédito que identifica exatamente as áreas estratégicas para essa questão dos resíduos sólidos no Brasil. Daqui a pouquinho a gente pode até voltar a falar nisso. Mas, ministro, vamos direto lá para Campo Grande, vamos ao Mato Grosso do Sul, porque a Rádio Hora está com a gente ao vivo. Então a gente vai conversar com o Jackson Pereira. Jackson, bem-vindo você e todos os ouvintes da Rádio Hora. Tá fechado seu microfone aqui para mim. Bom dia, Karine. Tudo bem? Agora sim, tudo bem. Bom dia, Karine. Bom dia aos amigos participando desse programa. Sempre muito importante para Mato Grosso do Sul fazer parte do bate-papo com o ministro. E hoje esse tema que é tão importante para o estado agro como é o nosso. Então, eu queria saber do ministro Valdez Gomes, que considerando aí que Mato Grosso do Sul possui uma grande população indígena e que vive basicamente da agricultura familiar, de práticas tradicionais e do agroextrativismo, como o agroamigo está sendo adaptado para garantir o acesso efetivo dessas comunidades que muitas vezes estão tão longe. E eu falo em termos de crédito, assistência técnica e também
respeito às práticas culturais, falando também dos povos indígenas. Quais resultados já podem ser observados e o que esperar desse projeto aqui em Mato Grosso do Sul e dessas comunidades quilombolas e comunidades indígenas? Bom dia. Bom dia, Jackson. Obrigado também pela sua pergunta e pela interatividade. Esse assunto, ele é prioridade para o presidente Lula. Me recomendou a mim, ao ministro Paulo Teixeira, ao Fávaro, ao Rui Costa, à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, ao BASA, ao BNB, enfim, todos os agentes, né, que são responsáveis em empreender a política de desenvolvimento regional. Eu sou o coordenador da política de desenvolvimento regional, mas ela tem uma capilaridade que passa, né, uma transversalidade que passa por vários órgãos. A Simone Tebet, até há poucos dias, me apresentou a carteira, né, de transversalidade da política de desenvolvimento regional com PPA. Então é impressionante, quase 50% das ações ali colocadas no PPA tem correlação com o desenvolvimento regional. Então o presidente Lula nos orientou, dizendo claramente: eu tenho um compromisso em combater a desigualdade, de gerar emprego e renda, de produzir alimentos, de combater a fome, e para isso é preciso que todos participem, que o dinheiro chegue na mão de todos, que os programas de aquisição de alimento, PNAE, PAA, também, né, seja oportunizado. E, lógico, nós precisamos com isso fazer microcrédito. A surpresa é que tanto o FCO, já disse aqui antes, quanto o FNO, Norte e Centro-Oeste, nunca fizeram microcrédito. Sempre foi recurso aplicado na média e grande empresa. E aí nós fizemos uma mudança, aprovamos nos CONDES da Sudam e da Sudeco a programação financeira e orçamentária, considerando que a partir então deste mandato do presidente Lula, o FCO e o FNO iam disponibilizar recursos para fazer microcrédito. Microcrédito para o agricultor, para o pescador, para o produtor artesanal, para quem produz o turismo rural, para o extrativista, para o quilombola, para o índio. Então, assumimos esse compromisso. A Karine ainda há pouco falou, já fizemos, né, um piloto em 2024 de 150 milhões de reais na região Centro-Oeste e Norte. Foi bem sucedido, o que nos deu a garantia para agora anunciar R$1 bilhão. E eu já antecipo que no final do ano eu vou fazer o CONDEL da Amazônia e o CONDEL do Centro-Oeste e vamos aprovar já, que é uma proposta nossa, R$1 bilhão para cada região. Isso só que vai ser destinado na parceria com a Caixa Econômica, além do que o próprio Banco do Brasil e o próprio BASA deverão fazer nessas regiões de microcrédito. Então o microcrédito ele veio para ficar, com o Fundo Constitucional do Norte, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Nós agregamos o Agroamigo. Então, o Agroamigo já acontece no Nordeste. Eu não ia botar um outro nome no Centro-Oeste e no Norte. Então, é um programa do governo federal, criado pelo presidente Lula. É microcrédito, feito também com FNE. Então, nós estamos fazendo com FCO e o FNO da Amazônia, o Agroamigo. No decorrer da entrevista, eu vou poder falar detalhes de cada situação dessa. Mas vamos pegar o caso do Mato Grosso do Sul. Certamente, aí, como você disse, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, piscicultores, produtores de artesanato, produtores de turismo, que aí tem muito turismo rural, todos esses podem ter acesso ao Agroamigo. O que é importante, o Agroamigo ele vem associado ao Plano Safra da Agricultura Familiar. Ele vem associado ao Pronaf-B, ele é Pronaf-B, à Política Nacional de Microcrédito Orientado Produtivo. Então, você falou muito bem, não adianta dar o crédito se não tiver assistência. Então, ele vem orientado. Como a gente faz isso? A gente faz com grandes mutirões feitos em cada estado e fazemos também com as empresas que a Caixa Econômica, aqui o Banco do Brasil, no caso aqui do Centro-Oeste, habilitaram e que colocam agentes de créditos com tecnologia avançada, com inovação, para aproximar não a sede do banco, né? Ou a pessoa necessariamente tem que sair da sua propriedade para ir à sede do banco, para aproximar a política pública do cidadão. O funcionário então, desburocratizando o máximo. O funcionário do banco vai estar ali. O operador de crédito vai à propriedade. Perfeito.
os proprietários, eles vão ter um site criado pelo programa, eles podem manifestar o interesse de acessar o crédito, e aí, quando você tem um volume ali numa região, no município, num local que começa essa manifestação, aí o Banco da Amazônia, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, que opera para a gente tanto no Centro-Oeste quanto no Norte, organiza o mutirão, organiza a ida dos operadores de crédito, certo? E isso desburocratiza muito, garante mais acesso ao crédito. A bem da verdade, antes do final do ano, esse R$1 bilhão já está todo contratualizado. É uma operação muito rápida. Então, pode orientar aí os indígenas. A gente está também trabalhando, por exemplo, os cadastros ambientais coletivos. Às vezes tem uma burocracia muito grande, individualizar nas comunidades quilombolas, individualizar nas comunidades indígenas, individualizar nos assentamentos. Hoje é tratar de forma mais coletiva isso. As garantias é do próprio fundo. Então, se você desburocratiza o documento e a garantia, o próprio governo que está dando, não tem por que o jovem, a mulher, o agricultor não acessar esses recursos. Eles estão exatamente para cumprir um objetivo do presidente Lula. O Brasil está crescendo e você tem que crescer junto. O Brasil está dando oportunidade de crédito e também de comprar a sua produção, através do PAA, através do PNAE. Você vai produzir e vai ter certeza que vai vender, porque tem compra garantida da sua produção. Então é um grande negócio, sem falar as vantagens de rebatimento de valores a ser pago, de juros que são baixíssimos, de carência, de tempo para pagar, que a gente no decorrer da entrevista vai poder aqui detalhar. Com certeza, ministro. Então, do Mato Grosso do Sul, a gente vai lá para Porto Velho. Vamos lá, vamos conversar com o portal News Rondônia. O Fabiano Coutinho está com a gente. Oi, Fabiano, bem-vindo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Obrigado pela oportunidade de participar pela segunda vez. Bom, ministro, o AgroAmigo já funciona no Nordeste. O que muda agora que o programa chegou ao Norte com realidades tão diferentes? Você tocou no ponto-chave. Se a gente for olhar para a Amazônia, é impossível. Vamos pedir para o BASA ou a Caixa Econômica botar agências de operação em todos os municípios da Amazônia ou em regiões. Não precisa disso. Nós temos que nos valer da tecnologia, da inovação, da organização social, as federações de produtores, de agricultores, de pescadores, indígenas, quilombolas, extrativistas, enfim, organização, articulação com os governos locais, seja municipal ou estadual, articulação com os operadores de crédito locais, com as agências de créditos locais. Quer dizer, toda essa cadeia tem que estar a serviço da mesma pessoa. O pescador é o mesmo para o município, para o estado, para o governo federal, para as entidades que operam, para os bancos, é o mesmo. O que tem que fazer é mobilizar esses atores, como a gente tem feito através de mutirões, para chegar a essas pessoas. E às vezes até trazer, né, em regiões com ônibus, com transporte, essas pessoas para o mesmo ambiente, e ali ele já sair com o negócio dele fechado e voltar para a sua propriedade para produzir. Então, lógico que na Amazônia, no Centro-Oeste, tem desafios bem maiores. O Nordeste já está aí há 2 décadas. O Nordeste já opera mais de 10 bilhões de reais de microcrédito. É o maior programa de microcrédito da América Latina. Então, se deu certo no Nordeste, já há muito tempo deveria ter sido implantado no Norte. Quis o presidente Lula e o povo voltar a presidir o país e ele determinou a gente fazer isso. Então, na Amazônia, vai estar rodando muito bem. Então, as dificuldades que antes, né, poderiam ser barreiras, as distâncias, os rios, os ramais, os igarapés, nós temos tecnologia para isso. Nós temos parceiros institucionais para fazer isso. Então não há ciúme, o governo federal tem que fazer sozinho. Não, a gente quer fazer com os governos estaduais, com os governos municipais, com as cooperativas, com as associações, com as entidades. E vai girar e está girando bem. Qual a diferença que tem para a Amazônia? É bom destacar uma delas. O rebatimento na Amazônia, por conta dos desafios para os trabalhadores e trabalhadoras da Amazônia, é maior. Isso foi acordado dentro do governo. Então, por exemplo, um jovem pode tirar R$8 mil, uma mulher pode tirar 15, que é a que pode acessar mais, e o homem
12 mil. Os 3 juntos, numa mesma propriedade, pode acessar R$35 mil, 0,5% ao ano, 1 ano de carência, podendo ter até 1 ano de carência, 3 anos para pagar. E pagando em dia, não precisa esperar 3 anos para pagar, pode pagar em 1 ano, em 2. Pagou em dia, pode pagar nos 3 e pagando dentro dos 3 anos até 3 anos, paga só 60%. Tem gente que vai adiantar, já está adiantando o pagamento. Ele adianta para pagar, porque ele vai pagar só 60%. Então ele investiu, gerou o produto, já pagou a dívida e acessa um novo crédito. Então, vão ter uns que vão levar os 3 anos pagando e outros, muitos, vão entender que quanto mais eles alavancarem, né, esse processo, mais rapidamente eles vão crescer e participar do processo de desenvolvimento. Então, na Amazônia, o rebatimento é 40%, no Centro-Oeste, 25%. Tem uma diferença aos pescadores, em qualquer região do país, aí Centro-Oeste ou Amazônia, é em torno de 25%. Mas chega até 40% o rebatimento. Chegou agora, então o desconto, né? Falando de forma direta. O desconto é pagar menos. Tirou R$8 mil, paga só 60% de R$8 mil. Tirou R$15 mil, paga só 60%, pagando em dia. É isso, então o que eu ia dizer é que se você chegou agora, fique com a gente está com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, falando hoje especialmente, não só, mas especialmente sobre o programa Agroamigo. Ministro, vamos embora pro Acre? Tamo junto. Vamos embora, vamos para Rio Branco, vamos lá pro portal AC 24 Horas, a Thaís Farias está com a gente. Thaís, bem-vinda, um ótimo dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Muito obrigada pela participação. O Agroamigo acaba de receber uma expansão para os estados do Norte. Eu gostaria que o ministro pontuasse o que o governo brasileiro tem feito ou pensa em fazer para orientar os pequenos produtores do Acre, por exemplo, ou do restante da Amazônia, de que eles também podem pensar a sua produção como parte de uma política exportadora. O que tem sido feito para introduzir essa produção dos nossos pequenos produtores, de que eles também podem ser introduzidos nesse mercado internacional, nessa logística comercial, visando países como Peru, Bolívia ou até mesmo da Ásia. Certo. Bem, Thaís, né? Thaís, bem, nós estamos falando de agricultura familiar, de pescador artesanal, de artesão rural, de investidor de turismo rural. Então, nós estamos falando aos chamados de pequenos, né? Mas que são os que, na verdade, colocam a comida na mesa dos brasileiros, né? É a agricultura familiar. Bem, nós estamos falando desses, certo? Por falar desses, falamos de uma diversidade de possibilidades e ações. Por isso que o pescador, o agricultor, o indígena, o extrativista, o quilombola, né, o ribeirinho, né, o que faz o turismo, o que faz o extrativismo, certo? Todos podem acessar recursos. Obviamente que cada região, cada município tem uma vocação mais forte. E lógico que nós no Ministério, por trabalharmos com mais rotas de integração nacional, que é você fortalecer uma atividade, verticalizar ela e ter escala, que é importante, porque senão você não tem mercado. Sim. Né? Se você não tiver escala de produção do mel, do cacau, do açaí, e aí por diante, você não tem mercado. Você vende ali só na feira local, na comunidade local, porque para você ter mercado, você precisa ter escala, logicamente ter todo o cuidado sanitário, apresentação, e ter frequência, porque senão você vai fazer um contrato e depois não vai conseguir manter aquele contrato. Então, pensando no mercado internacional, que não é pouco, o Brasil já abriu, o presidente Lula abriu 200 novos mercados e muitos desses para a bioeconomia, a gente tem que organizar, sim, esse produtor. Então, para a gente, ainda há pouco eu dizia a um outro colega seu que lhe perguntou, para o governo do presidente Lula, é prioridade trabalhar com as prefeituras, trabalhar com os governos, trabalhar com as cooperativas, o associativismo. A gente atende individual, mas numa estratégia coletiva, certo? A gente atende o individual, mas numa agenda que todo aquele município, às vezes, esteja envolvido. Nós podemos atender no mesmo município centenas de pessoas para produzir mel, se a aptidão naquele município é produção de mel, certo? Se for produção de cacau, do mesmo jeito, mas o ideal é aquelas pessoas que individualmente nós estamos atendendo,
estejam associadas a uma cooperativa e, a partir dali, organize a sua produção. Seja para vender para o governo, através do PNAE, do PA, como já disse aqui. Uma coisa é certa, ele vai produzir sem medo de perder a sua produção, porque o governo também compra. Seja para exportar, seja para vender no mercado interno do Brasil ou na relação comercial com os mercados que o presidente Lula está abrindo. O certo é que tem mercado na sua comunidade, no seu estado, tem mercado no Brasil e tem mercado internacional. Só que para isso tem que ter o apoio que o governo está dando para produzir com qualidade, certificado, mas tem que ter organização. Os grandes se unem. Os grandes se unem para comercializar, para vender, para comprar. Os pequenos não podem fazer diferente. Então, a cultura associativista, a cultura cooperativista, ela tem que vir junto com essa estratégia. Porque senão nós vamos só garantir o quê? A subsistência. Você vai produzir para subsistir. E você não vai conseguir crescer. E tem chance de crescer e crescer muito, né? Cada região, cada atividade vocacionada que nós tivermos, e o Acre tem muito. Ministro, ao longo da nossa conversa aqui, o senhor já mencionou aqui que o Agroamigo pode emprestar, por exemplo, até 8 mil para jovens, 15 mil para mulheres e 12 mil para homens, e o senhor mencionou juros aí de 0,5%. E aí, eu queria saber o seguinte, esse juro é em qualquer banco? Todos os bancos vão praticar por esse programa? Nós temos na Amazônia, 2 bancos operando. Tá? Que são? O Banco da Amazônia, sim, que já é o operador do FNO, mas nunca tinha operado microcrédito. FNO, que é? Fundo Constitucional do Norte. Perfeito. Perdão, obrigado, porque Vamos lembrar então, aqui. Na Amazônia, nós temos um instrumento para o desenvolvimento de recursos financeiros, que é o Fundo Constitucional do Norte. Tem 14 bilhões de reais todos os anos. Esse ano tem 14 bilhões de reais. Esse dinheiro sempre foi aplicado na Amazônia. Às vezes na indústria, no agronegócio, em alguns, né? No turismo, mas nunca foi para o pequeno, para microcrédito. Então o presidente Lula determinou, Valdez, tira uma parte desse dinheiro para o pequeno. E nós tiramos no ano passado 150 para experimentar, tiramos agora 500 e vamos tirar o ano que vem 1 bilhão de reais, só para operar com a Caixa. Mas o Banco da Amazônia passou agora a operar também. Então, na Amazônia, nós vamos ter a Caixa esse ano operando com 0,5 bilhão e o Banco da Amazônia está operando também. O ano que vem, o Banco da Amazônia prevê operar 1,5 bilhão e nós vamos operar 1 bilhão pela Caixa Econômica. Então, o ano que vem, só na Amazônia, vai chegar em torno de 2,5 bilhões de reais de microcrédito, certo? Então, esses recursos foram voltados para isso. Aí você disse, Valdez, e o juro de 0,5% ao ano? É para todas as regiões, é a mesma regra. É a mesma regra para a Amazônia e a mesma regra para o Centro-Oeste. A única diferença é no rebatimento. Porque é esse desconto para quem paga antes. A Amazônia é 40%. Perfeito. E no Centro-Oeste 25%. As razões disso são a logística, a dificuldade. O produtor que produz na Amazônia, para ir ter acesso ao recurso e depois trazer a sua produção, ele gasta mais tempo, ele gasta mais recurso. Precisa de mais incentivo, né, ministro? Você precisa dar um pouco mais a mão para ele, para ele poder depois se emancipar. Então, o juro, tanto para a Amazônia quanto para o Centro-Oeste, é o mesmo. O desconto é maior para a Amazônia do que do Centro-Oeste. E com isso, a gente segue então na região norte, a gente vai para Manaus, ministro. Vamos lá para o portal A Crítica. Michael Douglas está com a gente. Oi, Michael, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, a minha pergunta é para essa questão do projeto, né, Agroamigo, né, que pelo que eu entendi, vamos ter aí um investimento de pelo menos 500 milhões aqui na região norte, né? Eu queria saber se dentro desse projeto a gente tem aí, está se levando em consideração um dos grandes problemas que a gente tem na nossa região, que é a questão da logística, né? Principalmente por conta do período da estiagem, que a gente chega aqui, em que os rios, que são a nossa principal rota, né, de travessia, né, acabam secando, muitas cidades acabam ficando quase que num isolamento, né? Eu queria saber, e aí esse pequeno produtor acaba tendo também que lidar com o que a gente chama de atravessador, né, que leva parte do lucro dele. Eu queria saber se dentro do projeto Agroamigo, né, a gente tem alguma estratégia específica para ajudar esse pequeno produtor, né, esse agricultor a ter um lucro que leve em consideração todo esse contexto.
Maico, bem, nós temos sempre que respeitar o livre-arbítrio do comércio, né? A liberdade comercial. Quer dizer, o produtor produz, se ele quer vender para o vizinho, ele vende, se quer vender para comunidades, que tem uma estratégia mais regionalizada também. Mas a primeira coisa que o presidente Lula adotou, além de apoiar o produtor a produzir, é ele ter certeza que não vai perder o seu produto. Então, o PNAE e o PAA existem principalmente para garantir que a agricultura familiar não tenha, né, frustração de produzir e perder. Eu fui extensionista rural. Eu lembro quantas vezes eu incentivei as pessoas saltarem de 3 tarefas de roça para 6. E no ano seguinte, quando eu queria dizer para eles manterem as 6, dizer, não, Valdir, a gente vai voltar a produzir só 3, mas isso já se passaram 3 décadas, porque eu não consegui vender toda a farinha que eu produzi. Então, isso com o governo do presidente Lula, basicamente se eliminou na agricultura familiar. Que o presidente, ele dá o crédito, dá a orientação e também garante o recurso para comprar a produção. Então, eu sugiro, né, que vocês orientem que, organizado através de cooperativas e associações, os pescadores, agricultores, extrativistas, jovens mulheres, proprietários, se organize sempre em cooperativas e fique atento aos programas de aquisição de alimento. O PA é Programa de Aquisição de Alimento do Governo Federal e o PNAE é da merenda escolar. Então, tanto as prefeituras quanto os governos estaduais recebem muito recurso do governo federal para fazer a compra desses alimentos. Se produz muito, a gente tem que estar ali perto, prefeitura, governo federal, organizando essa produção e vendo esses mercados que eu estou dizendo, fora do seu estado, fora da sua região. No caso da estiagem, obviamente que é o que eu disse aqui há pouco. Então, a Amazônia ela tem benefícios um pouco maior olhando exatamente isso. Então, quando o governo diz que vai ter 40% de rebatimento, de desconto no empréstimo, olhando as distâncias, olhando o fato de uma dificuldade maior porque teve uma estiagem. Então, a política já traz, né, os cuidados com esse que tem mais dificuldade. Ele já aumenta a política pública, o presidente Lula orientou, aumentar as condições para que aquele produtor que enfrenta mais dificuldades em razão de estiagem, em razão de distância, de logística, né, enfim, que tenha mais vantagens também para ter o acesso e também para a hora de pagar o seu empréstimo. Dinheiro para logística necessariamente não vai ter. Então você pode sim, eu vou emprestar um dinheiro para comprar um motor, para comprar uma voadeira. Eu conheço já pescadoras que pescavam 15 quilos de peixe por dia, que optarem, em vez do casco remando, com remo na Amazônia, compraram um casco de 6 metros de comprimento e um motorzinho 15. E aumentaram a sua produção para 40 quilos de peixe por dia. Então é isso que a gente está falando. Então ele melhorou a logística dele, a mobilidade dele, porque ele optou em comprar um equipamento que garantisse isso para ele. Então isso também pode. Depende muito do que é a necessidade do produtor, certo? Ele que dá ali o tom e a opção do que ele está precisando. A proposta vai ser sempre desse jovem, dessa mulher e desse trabalhador para que a gente atenda. Ministro, vamos embora para Goiânia, vamos lá para a Rádio Executiva. Maristela Araújo está com a gente. Oi, Maristela, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, colegas. Bom dia, ministro. Bom dia, Maristela. Ministro, falando ainda de Agroamigo, a gente falando desse programa, a gente sabe que foram 500 milhões liberados aí, tanto para a região norte quanto para a região centro-oeste, mas Goiás, que é um estado fortemente agrícola, só recebeu até agora cerca de 3 milhões, pouco mais de 3 milhões de reais desse programa. Existe influência política por trás da liberação desse recurso? O fato do governador Ronaldo Caiado, aqui de Goiás, ser um governador que faz aí uma forte oposição ao governo federal, influencia na liberação desses recursos? Por que é que Goiás, até agora, só recebeu cerca de 3,5 milhões aí de recursos do Agroamigo? Olha, zero de dificuldade, tá? Eu vou lhe dar um exemplo do próprio Amapá. O Amapá, eu fui governador do Amapá, e quando a gente abre a programação orçamentária e financeira do exercício seguinte para o FNO no Amapá, a gente aprova no CONDEL isso. A gente aprova no CONDEL da Sudam, aprova no CONDEL da Sudeco. Então, quando era governador, a gente aprovava lá. Esse ano mesmo, aprovou 80 milhões de reais de todo o FNO para o Amapá.
Aí vai da competência do Amapá, com o governador, com os prefeitos, com o governo federal junto, com as entidades, com os produtores, com os empresários, captar esse dinheiro. Se não captar, vai para outro estado que, às vezes, em 6 meses já aplicou todo, está precisando de mais, e o FNO não vai entesourar, ele não vai segurar o dinheiro. Ele vai passar para um outro estado da Amazônia. Como no Centro-Oeste acontece isso também. Mas na partida, cada um tem a sua cota e é proporcional. Então, o Amapá, todos os anos, não vou dizer que perde dinheiro, mas por não aplicar o dinheiro, porque tem um problema fundiário sério, e aí os produtores têm dificuldade porque não tinha o título da terra de acessar o recurso, então só 10%, 15% conseguia ser captado, o restante, quando faltava 3 meses do ano, olha, libera para outros estados que estão operando mais rapidamente e aplicando mais rapidamente o dinheiro. Então, a mesma regra do microcrédito. Microcrédito segue a mesma regra. Goiás tem a sua parcela. Mato Grosso tem a sua parcela. Mato Grosso do Sul tem a sua parcela. Como o Amapá tem a sua, o Amazonas tem a sua. Se a gente, no decorrer do ano, não se organiza para aplicar aqueles recursos, eles têm que ser aplicados em algum lugar. Tem outros produtores em outras regiões preparados para aplicar. Aqui no Centro-Oeste, eu não estou dizendo que foi isso. Aqui no Centro-Oeste, eu posso garantir que no primeiro momento girou mais devagar que na Amazônia. Tá certo? Na Amazônia, o Banco da Amazônia e a Caixa Econômica afinaram mais rapidamente a estratégia. Porque a Caixa Econômica a gente trouxe para ajudar. A Caixa Econômica tem uma expertise muito grande já com programas sociais. Lá que opera a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ela já lida com isso. O Banco do Brasil é um banco de status altos na relação de empréstimo para os grandes, certo? Então, obviamente, que até engrenar no Centro-Oeste, que é a lógica do Banco do Brasil ser parceiro da Caixa Econômica para fazer o microcrédito acontecer, então, primeiro, o fato de nunca ter sido feito microcrédito. Segundo, o fato de o Banco do Brasil, que é o responsável em operar os fundos constitucionais e desenvolvimento aqui no Centro-Oeste, ser um banco muito gigante, tá? Numa classificação muito alta, que opera muito com os grandes. Então, até ele se adequar internamente para fazer girar, junto com a Caixa Econômica, o microcrédito do Centro-Oeste, demorou mais que a Amazônia, por incrível que pareça. Só que, por isso que nós fizemos o piloto, porque o piloto fez a gente enxergar onde é que ainda estavam os entraves. Hoje eu tenho reunião com o Saceron, que é o vice-presidente do Banco do Brasil, e vou estar tratando, inclusive, disso. Olha, agora é R$500 bilhão. Precisa que cada estado use os seus recursos, porque não é justo não usar. Agora, lembre, não passa só pelo Banco da Amazônia, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica e pelo governo federal. É preciso que os governos estaduais, os governos municipais ajudem nisso também. Organize os mutirões. Organize a informação para a cooperativa de produtores, para a cooperativa de pescadores, para quem trabalha o turismo, certo? Os valores destinados ao Goiás é de Goiás. Agora, nenhum estado, e eu estou dando o exemplo do meu estado, se os valores destinados lá, nós, até um determinado momento, não conseguimos que pessoas acessassem, os recursos não podem ficar entesourados, eles têm que ser aplicados em favor do processo de desenvolvimento. Ministro, já vou pedir para as rádios se prepararem aí para a nossa segunda rodada, mas antes, vamos fechar a primeira com a Rádio Cultura de Belém. Gabriel Nascimento, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ministro, considerando que o Pará lidera o Norte em contratos do Agroamigo com mais de 6,7 mil operações e R$78 milhões liberados, quais ações o governo federal vai adotar para que comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas realmente consigam transformar esse crédito em infraestrutura e produção sustentável? Desde já, muito obrigado aí pela oportunidade de participar desse programa. É uma grande honra e eu agradeço. Então, ministro. Gabriel, eu já, inclusive, falei para um outro colega seu, que foi bem formulado o programa. Eu estou muito feliz, eu estou festejando. O presidente Lula está muito satisfeito, certo? A gente vai crescer muito com o Agroamigo, com as oportunidades ao pescador, agricultor, indígena, quilombola, extrativista, homem, mulher, jovem, enfim, participar do processo de desenvolvimento. O Pará é muito grande, tem muitas possibilidades, tem muitas comunidades tradicionais.
Então, os recursos estão disponíveis. O que eu sugiro, tá? O governo já desburocratizou o máximo. Você pega uma comunidade indígena que antes, você imagina que cada indígena teria que tirar o seu CAR. Então, a gente pode agora ter um credenciamento comunitário. Então, é tirado coletivamente, seja de uma comunidade indígena, seja de uma comunidade quilombola, assentamento. Isso já desburocratiza por maneira esse processo de acesso ao crédito. Então, para a gente é muito importante, ao fazer isso, que também aquelas comunidades se organizem em cooperativas, se organizem em associações. Então, o Pará tem já toda uma pegada nesse sentido, tem comunidade necessitando. O que é importante é orientar os prefeitos, orientar os governadores e orientar esses trabalhadores que se organizem. Quanto mais organizado, melhor para orientar o crédito, para acessar o crédito e para vender a sua produção. Ministro, estamos na reta final, vamos correr? Bora lá. Então bora, vamos rapidinho para a gente conseguir fazer uma segunda rodada com todo mundo. Rádio Nacional, Sayonara Moreno. Ministro, o senhor está falando bastante aí sobre o programa de apoio à agricultura familiar, né? A gente sabe que também no Brasil o governo tem esse apoio também para o agronegócio, mas eu queria fazer uma pergunta mais geral sobre esse assunto. O senhor acredita que o brasileiro tem noção da importância da agricultura familiar para o alimento na mesa do brasileiro, para além dessa questão mercadológica de geração de empregos e de exportações? Obrigada. Olha, você diz quem produz ou o consumidor? Eu me refiro à noção da população como um todo sobre a importância da agricultura familiar na geração, na produção de alimentos aqui no Brasil. Eu tenho certeza que quem produz sabe, né, conhece, né, e tem, de certa forma, orgulho de abastecer a mesa de todos nós. Mas, em regra, nós que estamos aqui consumindo, a gente pensa que isso tudo vem do grande. É o grande que produz. Na verdade, os maiores produtores do Brasil pouco vendem no Brasil. Tudo é produto de exportação. Então, a exportação do café, a exportação da soja, a exportação da manga, a exportação da laranja. Então, vocês viram agora com tarifaço que esses produtos que eu estou me referindo foram bem evidenciados. Então, quem produz o alimento básico para colocar na mesa dos brasileiros é a agricultura familiar. É o pescador artesanal, certo? É o agricultor, é o extrativista. Então, eu tenho quase certeza que, em termos gerais, né, o consumidor parece que não tem isso muito claro. Até porque também pega muito produto já industrializado, semi-industrializado, muitas vezes pensa, não está sabendo que aquilo faz parte de uma indústria que comprou de milhares de produtores, né, e que faz todo o processo de agregação de valor ali para chegar também na nossa mesa, seja o produto industrializado ou não. Portal News Rondônia, Fabiano Coutinho. Ministro, já foram assinados mais de 12 mil contratos no Norte. Que resultado o senhor já consegue destacar para a agricultura familiar da região e como que funciona o acesso ao crédito pelo aplicativo Conquista Mais? Não vi a primeira fase da pergunta. Vamos, Fabiano, o comecinho da sua pergunta, você pode repetir? Já foram assinados mais de 12 mil contratos no Norte. Que resultado o senhor já consegue destacar para a agricultura familiar da região? Maravilha. Certo. Olha, eu estou falando aqui do agroamigo, né? Mas vamos lembrar que nós temos o Plano Safra da Agricultura Familiar, que tem outros recursos. Então, cresceu a aplicação de recursos no governo Lula a mais de 45% para financiar a agricultura familiar e agricultura empresarial. Então, nós temos vários outros recursos e outras fontes de recursos financiando a agricultura familiar, financiando a agricultura empresarial. A diferença é que o agroamigo está pegando recursos dos fundos constitucionais que existem para o desenvolvimento da Amazônia e do Centro-Oeste e nunca financiaram o pequeno. Então, a diferença está aí. Essa é a novidade. O agroamigo e o microcrédito, através dos fundos constitucionais, é porque eles nunca fizeram. Então, primeiro ponto. Segundo, que eu até... O crédito. Ele perguntou também sobre uma outra linha de crédito
Não é isso, Fabiano? Não. Ele perguntou sobre a questão sobre a questão tecnológica, né? O aplicativo. O aplicativo. Isso. A gente está se valendo de várias possibilidades, considerando as distâncias, a logística, os desafios que tem na Amazônia ou em regiões do Centro-Oeste, para que a pessoa tenha acesso ao crédito. O programa ele não é como dantes, que o banco tem um recurso para te emprestar e o cara que se virasse para chegar no banco. O banco não ia nele e ele ia gastar mais dinheiro para ir no banco do que o que ele ia tirar. Então, ele não ia no banco. Então, a lógica do presidente Lula é a gente chegar nas pessoas. Então, por isso que a gente mobiliza prefeituras, governos, cooperativas, associações, federações, todas as entidades, fazemos mutirões, tá? A Caixa Econômica que nós trouxemos para a relação, ela também fez chamada pública e habilitou empresas que trabalham com operadores de crédito, certo? Então, nós temos operadores de crédito atuando, nós temos mutirões os mutirões feitos pelo setor público junto com as entidades e temos o sistema tecnológico à disposição. Então, em regra, se uma região entra lá no site e faz a manifestação de interesse, certo? 10, 20, 30, 50, 100 produtores fizeram a manifestação de interesse, o banco enxerga aquilo rapidamente e já desloca operadores de crédito para a região. Então facilita muito. Tá? O que nós criamos no programa, por orientação do presidente Lula, foram várias possibilidades para a pessoa acessar o crédito. Então ele pode se valer da evolução tecnológica, ele pode se valer dos mutirões que nós vamos realizar, ele pode se valer do operador de crédito que vai até ele pode se valer da orientação que a prefeitura está dando, da cooperativa que reúne ele para orientar e fazer ele receber os recursos, né? Fazer o plano dele e receber os recursos. Então, como for mais fácil. O que for mais fácil. Se mais fácil para ele. Se um mora muito pertinho de uma agência bancária, vai logo na agência bancária. Mas se ele está 2 dias da agência bancária, ele entra no site. Ele vai na escola lá, entra no site, faz a manifestação. E de repente vai aparecer um agente de crédito na casa dele. Para fazer a proposta, entendeu? E vamos lembrar que o Conquista Mais é o aplicativo por onde as pessoas podem acessar, então, e manifestar o seu interesse pelo crédito. Exatamente. Fazer a sua proposta lá. Ministro, vamos em frente, senão não vai dar tempo. Vamos lá para Rio Branco, Portal AC, 24 horas, Thaís Farias. Seu áudio está cortado, Thaís. Preciso que você ligue o microfone. Obrigada. Ministro, a partir do momento em que o produtor manifesta interesse em aderir o microcrédito do Agroamigo, em quanto tempo mais ou menos ele vai receber a resposta? Olha, é muito rápido, é o que eu estou dizendo. A Caixa Econômica ela está agindo com uma rapidez gigante. Eu já sabia disso, né? Porque eles queriam muito fazer e como eles já têm muito know-how de trabalhar com social, então eles são muito mais rápidos. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao Banco do Brasil, mas são bancos com características diferentes. Então por isso que demorou um pouco mais aqui no Centro-Oeste, porque tem que trabalhar os dois juntos ali, tem que fazer uma parceria ali junto. Então é muito rápido. E a gente agiliza, olha, por exemplo, nos mutirões, termina o mutirão, já saiu com recurso. Ministro, vamos seguir. Ou seja, no mesmo dia. Então depende muito. Se fez uma manifestação via o site, então, o aplicativo, então é preciso para a gente não ter um num canto, outro no outro. Aí o banco reúne mais informações ali para fazer o deslocamento do agente de crédito, certo? Mas nos mutirões, a gente costuma botar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, as cooperativas, todo mundo junto. Aí é imediato. Passa o dia fazendo a operação e todo mundo resolvendo seus problemas. Vamos para Manaus, ministro, Portal A Crítica, Michael Douglas. Ministro, eu queria voltar só num assunto que o senhor falou um pouco mais cedo, né, que é a respeito desse acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Desenvolvimento e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, esse acordo aí para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu queria saber como é que esse acordo, né, pode ser impactado aqui no nosso contexto do estado do Amazonas. O compromisso é a industrialização. Então, pesquisa que já tem Vou dar um exemplo. Mais ciência na Amazônia. Um exemplo. Tá? Mais ciência na Amazônia. Então, o presidente Lula botou um recurso só para pesquisar. Se pesquisa, tem mais informação,
define melhor a estratégia de onde deve focar o desenvolvimento. Vem a BDI, o Ministério da Indústria do país, liderada pelo ministro Alckmin, e a BDI pelo Capelli, faz uma parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional para a gente focar, certo, nas cadeias produtivas. O que aquela cadeia produtiva do açaí precisa de tecnologia, de inovação? A gente não pode só pegar do grande agro e levar para a agricultura familiar. Então, tem que desenvolver. O presidente Lula tem falado muito isso, certo? Então, você tem que ter pequenos tratores, pequenas indústrias de processamento. É nesse sentido que a neoindustrialização, a nova indústria, a BDI está vindo na relação com a gente, para a gente poder acelerar o processo de industrializações de regiões que ficaram muito para trás. Ficaram, certo, basicamente fora do processo de industrialização do país. Então, a BDI olhando isso, olha, se você é responsável pelo desenvolvimento regional, nós vamos juntar aqui a política industrial, a nova indústria Brasil, na visão que o desenvolvimento regional está enxergando das necessidades de tecnologia e inovação que a agricultura familiar, que o pescador, que o extrativista precisa. Ministro, Goiânia já está nos esperando, mas antes eu queria que o senhor desse uma palavrinha rápida sobre o Plano Nacional de Enfrentamento à Estiagem. A gente está chegando aí na época de seca, já estamos inclusive sentindo os efeitos da seca aqui no Centro-Oeste, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre isso. Karine, desde 2023, com os enfrentamentos que nós tivemos, o presidente Lula determinou primeiro, as salas de situações, liderada pela Casa Civil, que eu faço parte e outros colegas ministros, e a partir da sala de situação implantada, nós tivemos todo aquele enfrentamento no Pantanal, na Amazônia, no ano passado, foi determinada a criação do Plano Nacional de Enfrentamento à Estiagem Seca, na Amazônia e no Pantanal. Então, esse plano, ele existe, ele trabalha monitoramento, ele trabalha contingenciamento, compras públicas, resposta rápida com a ajuda humanitária. Então, tem uma série de fatores. O que tem de informação importante a dizer aqui? Se pegar agora nesse momento a Amazônia, nós temos o Acre em situação de emergência, inclusive uma situação bem adversa, porque quando o rio Acre chega a 22 metros, e quando ele entrou em estiagem agora, chegou abaixo de 2 metros de lâmina d'água. E quando ele estava com menos de 2 metros de lâmina d'água, o Manaus estava alagando. Então, na mesma região, tu tem o Amazonas e o Acre vivendo extremidades, certo? De toda forma, a previsão de 2025, ela é melhor para a sociedade, para nós, governo, de que 2023 e 2024. Melhor então, seca, mais amena. Exatamente. Nós temos aí um quadro que deve ser menos intenso de estiagem, de seca e de sofrimento na Amazônia. Hoje tem o Acre sofrendo, todos os municípios nós já reconhecemos, já aprovamos um plano lá de 6 milhões de reais, temos 11 planos em análise no Ministério para apoiar ali a sociedade, mas os demais estados ainda estão na ressaca das enchentes, das cheias. Então ainda não estão vivendo um processo de estiagem. Esperamos que não vivam tão fortemente como viveram o ano passado. No ano passado nós tivemos 211 municípios da Amazônia que sofreram com estiagem. Nós investimos 163 milhões de reais de ajuda humanitária, fora muitos milhões de reais de auxílio emergencial aos pescadores que o presidente Lula garantiu a todos os pescadores da Amazônia. Ministro, vamos fechar esse giro com a Maristela Araújo, lá da Rádio Executiva de Goiânia. Vamos lá, Maristela. Ministro, falando um pouquinho de novo PAC, aqui em Goiás, o Tribunal de Contas da União diz que são quase 500 obras federais paralisadas aguardando verbas do governo federal. O CORA, que é o hospital oncológico que está sendo construído aqui em Goiânia, por exemplo, está aguardando aí mais de 50 milhões, de acordo com o governo estadual, de verba do governo federal para ser aberto. O que está faltando para destravar essas verbas aqui para o Estado, ministro? O governo passado paralisou basicamente todas as obras de creche, de escolas, de tudo que você possa imaginar. Meu estado, eu cito sempre, vou falando e recorro ao meu estado. Chegou uma hora que o único projeto do Minha Casa Minha Vida, no governo passado, que estava funcionando, era do Amapá, o projeto Miracema, porque eu resolvi botar dinheiro do governo do estado para manter a obra. Porque a empresa chegou a comunicar à Caixa Econômica que ia paralisar. Eu digo, não, eu botei naquela época 30 milhões de reais para o projeto Minha Casa Minha Vida continuar.
Mas o presidente Lula, quando fez o novo PAC, ele mandou ir em cima exatamente disso. Todas as obras paradas de creche, de unidade básica de saúde, de escola, tudo que existia parado. Muitas coisas foram retomadas mais rapidamente porque também os problemas são menores. Às vezes os problemas são judiciais, são brigas de empresa, às vezes são questões antropológicas, né, com IFAM, às vezes tem questões ambientais para serem resolvidas. Eu realmente não tenho como precisar quais são os problemas dessas obras que você citou, mas cada obra tem uma situação diferente, um status diferente. Às vezes porque ela paralisou, mas menos falta de recurso, porque eu construí junto com Rui Costa o PAC, na parte que me cabe, e o PAC só passou a discutir obras novas depois que garantiu os recursos totais para todas as obras que estavam paralisadas, em todos os estados brasileiros. Então, às vezes, o recurso está lá, disponível, mas talvez a prefeitura e o governo do estado estão com algum problema ainda para resolver, né, para que aquela obra seja destravada e seja concluída. Ministro, uma das grandes ações do Ministério aí nos últimos tempos foi o Defesa Civil Alerta, né? Que ajudou bastante. A partir daquela tragédia no Rio Grande do Sul, os celulares começaram a receber alertas, né, ministro? Quando tem alguma época preocupante, ou cheia, ou seca. Queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o Defesa Civil Alerta. Agora a gente vai fechar o país com esse sistema, é isso? Nós vamos cumprir o que foi prometido pelo presidente Lula, né? O Brasil fica entre os 5, 6 países do mundo com um dos maiores sistemas de alerta precoce em relação à proteção à vida das pessoas e ao patrimônio. Nós iniciamos disponibilizando esse sistema para os estados do Sul e Sudeste ainda o ano passado. Este ano, no primeiro semestre, o próprio presidente Lula fez a entrega do sistema para todos os estados do Nordeste. Inclusive, nesse dia, nós startamos alerta para mais de 10 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. E de lá para cá, nós treinamos e capacitamos todos os estados do Centro-Oeste e da Amazônia. E agora, no segundo semestre, nós vamos concluir, né, esse projeto. E do Amapá ao Rio Grande do Sul, nós teremos 100% do Brasil com sistema de alerta precoce disponibilizado à sociedade brasileira. Isso é transformador. Nós já utilizamos ele, por exemplo, em Angra dos Reis esse ano. Quem não lembra a quantidade de vidas que se perdeu em Angra dos Reis em outros eventos, né? Em Petrópolis, Teresópolis. Então, este ano, já utilizamos o sistema de alerta precoce, que tem condicionantes de plano de contingência, de sinalização, as pessoas serem avisadas com antecedência, saberem como sair do local de risco, onde se abrigar. Então, é impressionante o resultado em salvar vidas. Portanto, em setembro deste ano, a Amazônia toda e o Centro-Oeste todo do Brasil também farão parte do rol de estados brasileiros e sua sociedade beneficiada com esse programa do Defesa Civil Alerta, criada pelo presidente Lula. Obrigada, ministro Valdez. Eu que agradeço, Karine. Quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez e quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais. Agradecer aos jornalistas que interagiram com a gente, muito especialmente em nome da Karine, certo? A toda a equipe aqui da EBC que está nos auxiliando e muito especialmente os ouvintes que acompanharam a gente nos mais diversos estados do Brasil. Foi muito interessante, estou muito feliz com o Agro Amigo, estou feliz com as providências e respostas que a gente tem dado em Defesa Civil, agora com Defesa Civil Alerta para todo o Brasil, também com a criação da rota marítima entre Zhuhai, China, com o Amapá, Santana, porque isso vai permitir que a Amazônia toda tenha outras alternativas ali de comercialização e de logística e, sobretudo, com você, que é o principal beneficiado de todas essas ações. Te desejo aí bom final de semana, né? Amanhã já é sexta-feira, né? Exatamente. Não posso nem dizer que sextou, né? Ainda não. Mas tá Quintou. Quintou. Então,
Uma boa sexta-feira, bom final de semana e conte sempre com a gente. É isso, ministro Valdez, obrigada mais uma vez. Espero revê-lo aqui sempre no Bom Dia Ministro. A mesma coisa para os colegas que me ajudaram a fazer o programa de hoje. Espero contar com vocês aqui nas próximas oportunidades. Quem assina os trabalhos técnicos do Bom Dia Ministro pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Na semana que vem, então, a gente se vê de novo. Obrigada pela companhia. Tchau.